Que coisas ruins as pessoas continuam tentando defender. A Confederação, não era sobre os direitos dos Estados. Os artigos de secessão de cada Estado listavam claramente a escravidão e a manutenção do lugar dos homens brancos acima dos negros, como a razão subjacente para eles deixarem a União, e não se trata de preservar o patrimônio ou relembrar a história. É para isso que servem os museus. Dirigir com uma bandeira confederada em seu veículo é o mesmo que dirigir com uma bandeira mostrando negros sendo linchados. E o fato de que a maioria dos homens que lutaram na Confederação não podiam pagar escravos não é uma defesa de suas ações. Eles, voluntariamente, se comprometeram a lutar para fundar uma nova nação com base na crença inerente de que uma raça inteira de pessoas era subhumana e poderia ser vendida como gado. Não era nenhum mistério. Eles não mentiram e nem disseram que estavam lutando por outra coisa. Sua luta era para preservar o modo de vida solista, que era uma sociedade basicamente agrária baseada na riqueza gerada pela posse de escravo. Eu ouço pessoas usarem essa desculpa de direitos dos Estados toda vez que surge a questão da bandeira dos confederados. Não posso deixar de responder: direitos dos Estados de fazer o quê, exatamente? É engraçado porque os Estados Confederados da América não são e nunca foram os EUA. Essa bandeira representa um país diferente, um país de perdedores racistas. Não deve haver orgulho em agitar essa bandeira. É como agitar uma bandeira da Al-Qaeda por aí. Tive uma namorada que orgulhosamente hasteava a bandeira confederada. Ela viveu acima da linha Amazon Dishon. Ela nem era uma pessoa racista. Ela apenas achou que parecia legal em sua caminhonete. Tivemos uma boa conversa sobre o que aquela coisa representa e ela o abandonou em algum momento. Não duramos muito juntos, então não tenho ideia de como ela acabou. Eu tive um amigo que ficou completamente retardado e disse que era a União que eram os traidores. Eu ainda não entendo a lógica dele. Se a Confederação tivesse vencido, tenho certeza de que eles teriam visto a União como traidora, mas eles perderam. O fundamento de sua própria existência foi abolido. Ponto interessante, e ajuda a demonstrar as nuances da história. Não é que não houvesse racistas na União, porque eram muitos, mesmo que não fossem abolicionistas. Inferno. Pode-se facilmente argumentar que Andrew Johnson, que assumiu depois de Lincoln, saiu de seu caminho para permitir que as políticas racistas continuassem no Norte e no Sul, e traiu o legado de Lincoln com relação aos povos escravos do Sul, com relação aos homens negros que lutaram pelos confederados. Acho que devo perguntar duas coisas. 1. Que escolha real eles tinham? E 2. Eles teriam realmente recebido sua liberdade se o Sul saísse vitorioso? Em termos do primeiro ponto, se a escolha é entre lutar em uma guerra da qual você pode discordar nas ténues esperanças de ganhar a liberdade, versus permanecer em um sistema onde você é essencialmente um bem móvel, acho que o resultado é óbvio. Acho que a questão é: se você é membro de um sistema que o vê como subhumano e lhe rouba toda a liberdade, você realmente tem poder para tomar uma decisão por sua própria vontade? Com relação ao segundo ponto, dados os esforços dos Estados do Sul para negar direitos aos negros e mantê-los oprimidos nos muitos décadas que se seguiram à Guerra Civil, não tenho certeza se podemos aceitar sua oferta pelo valor de face. Esses são alguns pontos positivos. Obrigado. Coagir seus filhos adultos a lhe dar netos. Isso é errado. Uma amiga minha ia fazer um aborto, e a mãe dela disse que nunca a perdoaria se ela matasse o neto. Então ela tem o filho. O marido da minha amiga a deixa e se torna viciada em heroína. Agora ela tem que cuidar da criança sozinha e claramente lamenta isso. Puta que pariu, aposto que a avó nem se oferece para ajudar. Pedofilia, tipo, porque quem está defendendo a pedofilia? Duvido que alguém esteja literalmente defendendo a pedofilia, exceto outros pedófilos que se autodenominam MAPs, pessoas que atraem por crianças, o que ninguém está realmente defendendo também, mas talvez
esteja-se referindo a relações extremas de diferença de idade, como 40 e 18, é legal. Tecnicamente não é pedofilia, mas algumas pessoas tendem a ignorar que é um pouco suspeito que alguns caras de meia idade estejam principalmente interessados em adolescentes legais. Devido aos dois motivos que mencionei, sempre vou achar os mais velhos suspeitos, dependendo de quão grande é a lacuna. Se a situação for como a de dois jovens, um de 17 e outro 19 anos, então as pessoas podem defendê-la se, de sua perspectiva, não for realmente pedofilia. As leis da idade de consentimento australianas são muito mais bem pensadas do que as dos EUA, então geralmente é isso que eu uso para julgar essas situações. E para isso a questão principal é: houve manipulação? Um de 17 e outro de 19 anos é muito diferente de um de 40 e de 12, e eu acredito que é a isso que eles se referem. Religião organizada. Poderia elaborar essa resposta, por favor? Se alguém acredita ou não em alguma coisa, depende totalmente deles e deve ser privado. A maioria das religiões organizadas, entretanto, espera que todos se comportem de uma certa maneira ou ajam de uma certa maneira. Nenhum modo de vida é perfeito, então nenhuma religião é perfeita, mas, considerando o grande número de atrocidades cometidas em nome da religião, definitivamente há algum problema maior com a crença do que simplesmente não ser perfeita. A religião pede às pessoas que façam coisas boas, mas pessoas genuinamente boas fariam o bem, independentemente da existência de algum Pai do céu. No entanto, a religião também leva as pessoas a fazerem o mal. Isso não pode ser ignorado e não podemos simplesmente dizer, bem, nem todos os religiosos. Meu principal problema com muitos religiosos é sua necessidade de modelar uma pessoa iluminada, isto é, não foda ninguém antes do casamento, sem rock, sem palavrões, sem beber. Minha convicção é que chegará a esse nível naturalmente, viverá bem sua vida, será legal com os outros e a santidade virá obviamente. Essa não é uma ideologia perfeita, mas ainda acho que funciona. Concordo com você. Também acho que há outras maneiras de determinar o que é bom e ruim. Em vez de confiar no que algum livro divino disse, não beber, parece uma regra bastante razoável de se viver, considerando as consequências negativas de beber álcool. Mas dizer beba e você irá para o inferno está fora de controle e é desnecessário. Acredite ou não, em certas áreas de onde eu moro no Kansas eles ainda brigam com adolescente por conta de relacionamentos, e o cara ou a garota tem cerca de 30 anos. Oh, querida, pedofilia, incesto, fetichização, romantização do suicídio, doenças mentais, parceiros abusivos, etc. Abuso, menores indecentes, bullying, forçar outros a fazerem algo que eles não querem fazer, racismo, homofobia, transfobia, poder, roubar, não acreditar artistas e muito mais. Pedófilos. Embora os defensores geralmente sejam pessoas que são pedófilos, e provavelmente deveriam ir para a cadeia. Bolota Red, o álbum de Playboi Carti. Não gosto muito de rap, mas essa merda é burra. Assisti a reação de um dos meus youtubers favoritos, Indontai, porque tinha visto muitos memes sobre o álbum e só precisava saber. Uma coisa é ser único, outra coisa é cuspir bobagens no microfone. Antissemitismo quando vem de alguém popular. Claro, todo mundo está fazendo piadas sobre lazeres espaciais judaicos desde que algum apoiador maluco do QAnon em uma posição alta e assustadora fez isso. Mas alguns anos atrás havia pessoas em posições semelhantes fazendo comentários semelhantes e tudo o que todos disseram foi: ei, judeus, relaxem. E isso sem contar um punhado de figuras públicas que são abertamente antissemitas e as pessoas simplesmente fingem que não têm o poder que têm. Se a grande maioria das organizações e personalidades judaicas estão dizendo que algo é antissemita, não é uma prova definitiva de que tal coisa é antissemita, mas realmente vale a pena dar uma segunda olhada.
Obesidade. Pessoas que dizem: eles são lindos à sua maneira, são idiotas que não têm consciência dos riscos potenciais de ser uma pessoa obesa. Pare de bajulá-los e diga que precisam perder peso. Tudo o que a China faz: bater em crianças e dizer que é só disciplina. Religião. Eles possuem uma grande riqueza e alguns deles abrigam pedófilos. Falta de acessibilidade. Pessoas com deficiência são tratadas como se quisessem algo extra, quando, na verdade, quando algo está inacessível, elas literalmente não podem acessar, fazendo com que recebam menos chance ou direitos. A acessibilidade também beneficia frequentemente as pessoas sem deficiência. Uma rampa mais elevadores é útil para pais com carrinhos de bebê, pessoas que compram com carrinhos pessoais, quando você acaba de sofrer um ferimento temporário, etc. Colocar legendas são ótimas para quando um personagem de filme, jogo, série, etc. murmura, tem um sotaque desconhecido ou o design do som é estranho, etc. As portas com um botão de pressão são úteis para quando suas mãos estão ocupadas. Você pode pegá-lo apenas com o quadril ou algo assim. Especialmente quando é uma porta de puxar. Os ônibus que indicam as paradas de forma audível são úteis quando você não está prestando muita atenção, etc, etc. Além disso, se você ainda pensa que não é nada demais, apesar de várias soluções serem inventadas, muitos prédios implementaram uma maneira de usuários de cadeiras de rodas, andadores, etc. evacuarem um nível superior de um prédio em chamas. Portanto, a sua única opção é esperar dentro do prédio, que está pegando fogo, sofrendo inalação de fumaça, queimaduras, etc., para um bombeiro vir resgatá-los. Às vezes, a acessibilidade é literalmente uma questão de vida ou morte. Obrigado por assistir. Vídeos novos diariamente. Por favor, se inscreva e ative o sininho para 10 anos de sorte. Até logo mais.